Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Eu agradeço, em nome do C5, a presença de todos vocês. E o C5, para quem não sabe, é uma instituição voluntária, uma ONG, cujo objetivo é aumentar, digamos assim, o conhecimento sobre a culinária brasileira, né? Propiciar o seu desenvolvimento, e uma das vertentes desse trabalho é colocar em contato as pessoas, especialmente as pessoas que estão em diferentes elos de certas cadeias alimentares, como é hoje aqui o caso da cadeia do peixe, né? Então, qual é o objetivo desse nosso encontro? Acho que ele parte de uma intuição feliz do Rodrigo, que é nosso diretor da ONG. E Rodrigo Oliveira propôs essa atividade. Houve uma receptividade boa, inicialmente, então a gente notou que aí tem uma questão de fundo interessante. Então, o nosso propósito hoje é levantar uma série de problemas e questões sobre essa cadeia do pescado e, eventualmente, até mirando fazer no futuro, num futuro não distante, um simpósio, algo assim, sobre a cadeia do peixe, não é? Então, o que nós imaginamos, né? Que nós deveremos abordar aqui questões de produção, né? Ou seja, de pesca, de armazenamento, de logística, né? De estoques pesqueiros, né? Estoques pesqueiros ameaçados, estoques pesqueiros superexplorados, etc. Importação, né? Peixe congelado versus produto fresco, não é? E também as questões relacionadas ao próprio preparo do pescado, né? Eu acho que, do ponto de vista da cultura culinária brasileira, os pescados são, comparando-se com um padrão mundial moderno, são overcooked, né? Existe uma tradição nesse sentido. Basta a gente pensar nas moquecas, né, no moquém, né, quer dizer, uma série de técnicas utilizadas que resultam no overcooked. Então, nós vamos trabalhar hoje assim passar a palavra a algumas pessoas que podem dar depoimentos interessantes, pedindo para que elas sejam breves, né? Breve quer dizer, procure não falar mais do que 10 minutos, né? E em seguida a gente abre uma conversa, né? Tá? Então eu queria começar lá na ponta com o Trovão, que é pescador, imaginando que ele possa nos dar um recado substancioso em 10 minutos. Bom dia a todos. Agradecer o Rodrigo pelo convite aqui, o Brian. É um prazer aqui estar com vocês aqui e a gente comentando um pouco da pesca. Trovão Pescados. Trovão Pescados é atacadista no Ceasa, entendeu? A gente está no mercado há 32 anos e, além de atacadista, hoje a gente tem barco de pesca também, certo? Então a gente mexe com a pesca em alto mar. A pesca, entendeu? Aqui no Brasil, às vezes o pessoal pergunta por que o peixe é um pouco caro, entendeu? É porque as despesas nossas são muito grandes, entendeu? Você não imagina um barco para sair para pescar. Por exemplo, a gente tem 2 barcos longline que pesca atum em alto mar. Esse atum é da culinária japonesa, que hoje está comandando aí o Brasil todo praticamente, né? Então, um barco que sai para pescar, ele sai geralmente assim com mais ou menos 30 mil litros de óleo, entendeu? 10 toneladas, 15 toneladas de gelo e rancho. Rancho é a comida do pescador, que gira em torno de 5 mil reais. Esse barco fica lá em torno de 20 dias, 25 dias lá fora.
Então, já sai com uma despesa aí relevante aí de 50, 60, 70 mil reais. Então, vai à pescaria, entendeu? Se pescar, tudo bem. Agora, se não pescar, o diesel acaba e volta a despesa, então dobra tudo, entendeu? Então, é uma coisa complicada. Às vezes fala, o peixe é caro. Não, é a despesa que são muitas. Certo? E tem outros barcos também que cada barco faz uma pescaria diferente. Então, existe o longline, que é o atum, e a traineira. A traineira é um barco de cerco. Esse barco, ele sai, entendeu? Pode voltar, pesca hoje e volta amanhã. Pesca hoje e volta amanhã. Se matar peixe, ele já volta e descarrega, entendeu? Um cerco, aí mata sardinha, curvina, tainha, anchova, entendeu? Então, são vários tipos de pescaria. É igual o arrasto também, é outro tipo de pescaria que se arrasta no... Fala arrasto por quê? Porque ele arrasta lá no fundo do mar. É onde que vem o camarão, tá entendendo? O linguado, esse peixe fica em profundidade. Então, é outro tipo de pescaria. Então, cada tipo de pescaria de peixe é um setor, entendeu? É uma equipe, é outra rede, é anzol, às vezes na vara. É uma pescaria totalmente diferente, entendeu? Não pensa que sai com um barco e vai pescar sardinha, pesca camarão, pesca atum, não tem nada a ver, é tudo separado. Então a gente está no mercado há 32 anos e a gente vem vindo que tem aumentado muito o consumo de peixe no Brasil, entendeu? Muito mesmo, porque hoje o peixe importado tem muito também, entendeu? Então eu acredito que o consumo de peixe já no Brasil, segundo a informação, está 12 quilos 12 quilos por pessoa por ano já estão comendo, entendeu? Segundo as estatísticas aí, entendeu? Isso é muito importante. Mas está vindo muito peixe importado, peixe que vem da China, vem do Vietnã, vem do Peru, entendeu? Vem do Chile, igual o salmão, que é um carro-chefe hoje, aí vem do Chile. Então, está aumentando muito, e acho muito interessante essa reunião de vocês aqui, a falar do pescado, entendeu? Porque hoje você vai no médico, o médico só fala, come peixe, todo mundo come peixe, come carne branca, entendeu? Então, a gente está, como se diz, nós está mais próximo do túnel, né? Do futuro túnel, entendeu? Então, eu acredito que a tendência é melhorar muito a venda do pescado, principalmente por causa da saúde, né? Então é isso aí. E o Weiner, nosso parceiro aqui, que está comigo lá no CEAGESP há mais de 30 anos também, ele era atacadista e hoje é distribuidor de pescado, entendeu? Ele compra peixe nosso, compra a maior parte, limpa e faz a distribuição de pescado, entendeu? E isso é muito interessante e gratificante, porque a tendência dos peixes tem aumentado muito a venda, muito, e graças a esses batalhadores, tipo Weiner, a esposa dele, compra, limpa e distribui, e para nós é uma satisfação. O mercado hoje, em São Paulo, vende em torno, a gente recebe em torno de 80, 70 toneladas de peixe por dia. Isso é a minha empresa que recebe, certo? Fora as outras. No mercado existe 50 empresas de atacado lá no mercado. E a gente recebe em torno de 80 toneladas de peixe por dia, e no outro dia já vem mais, entendeu? E praticamente a gente vende tudo, graças a Deus. Eu queria agradecer vocês por ter me convidado a estar aqui, esclarecendo alguns conhecimentos pouco que a gente sabe, mas a gente está para ajudar. Tá bom? Obrigado por tudo. Obrigado, Trovão. Então, eu queria passar a palavra agora ao Weiner, para ouvir um pouco sobre isso. Bom dia a todos. Estou um pouco meio louco aqui, mas vamos tentar conversar um pouco. E obrigado pelo convite, Rodrigo. Muito satisfatório. E o que eu tenho para só somar que eu sempre gostei muito de trabalhar com o peixe. É uma coisa que para mim é primordial. E por intermédio de ter crescido muita gastronomia em São Paulo, foi por esse motivo que eu abri um pouco a mão do atacado e comecei a me entregar em trabalhar com os restaurantes em São Paulo. Hoje eu vejo que o pessoal não tem muito carinho, muito amor pelo que faz, trabalha às vezes mais pelo recurso de ser só remunerado, mas eu vejo que tem coisas que a gente faz que acaba trazendo benefícios. E como a gente acompanha muito, eu tenho um exemplo do Trovão, que sempre um homem trabalhador com peixe,
e eu vi que a gente vê que todo sacrifício que a gente faz sempre tem recompensas. Então, por esse motivo que a gente acaba sempre agregando, trabalhando com produto fresco. E é uma prioridade que hoje todos os mercados só trabalham com peixes congelados. E a gente sabe que não tem o mesmo paladar, que não tem a mesma proteína. Então, por isso que a gente procura agregar e trabalhar só com os produtos frescos diariamente, para trabalhar nos restaurantes. Procurar trabalhar com os peixes que é da época, nunca trabalhar com o que eles querem trabalhar, porque a gente não trabalha, a gente não domina o mar. Então essas são umas razões que a gente trabalha com peixe fresco todos os dias, entrega nos restaurantes todos os dias, de pequenas quantidades todos os dias, para não precisarem ter um estoque grande, guardado, armazenado, que isso não fica sobrecarregando ao chefe de cozinha e nem aos funcionários que às vezes não têm um cuidado de trabalhar com o peixe. Então isso a gente sobrecarrega a gente mesmo de trabalhar e de entregar diariamente. Sempre no horário mais cedo possível, que é um horário que o peixe mesmo, ele não perde tanta qualidade, porque é o horário da madrugada, que a gente começa a trabalhar 1h da manhã. A gente começa a trabalhar 1h da manhã, eu e mais 5 funcionários, e 6h30 da manhã o carro sai com 20, 25 lugares para entregar dentro de São Paulo. Graças a Deus, quando até meio-dia, no máximo, está todos os restaurantes todos abastecidos com os peixes em São Paulo. E a gente fez bastante melhorias lá, tiramos até já a vigilância sanitária para poder trabalhar com um pouco mais de qualidade, aperfeiçoamento, que a gente às vezes até não desconhece. Então a gente está conseguindo atingir esse público que é maravilhoso, eles são muito exigentes, graças a Deus, isso é uma cobrança que é até bom para nós mesmos, porque senão a gente também acaba fazendo uma rotina diariamente. Então eu fico muito gratificado hoje de trabalhar com esse público, que eles são muito bons. Eles levam a gente ainda hoje com os peixes frescos, que é uma coisa maravilhosa, que as pessoas estão aprendendo a comer diariamente, que é o único produto que ainda é fresco hoje no Brasil, é o peixe. Então a gente ainda está conseguindo atender esse público, mesmo com todas as dificuldades que os peixes às vezes ainda têm, que acaba não ajudando muito, mas ainda a gente consegue ainda atender muitas coisas. Às vezes mesmo eu até preciso de muitas mercadorias que às vezes no mercado não tem. O Trovão deixa até de vender no mercado para me servir, porque às vezes ele tira das pessoas lá do mercado e fala, não, pega lá no carro lá e leva para você poder repassar. Então a gente vê a dificuldade que tem, mas isso daí é uma parceria que a gente tem, graças a Deus. Para mim ele é uma pessoa maravilhosa e me ajuda muito nisso daí. Então a gente está conseguindo fazer essa demanda de trabalhar com peixes frescos, e é uma coisa que eu acho que é maravilhosa. Eu fico até muito gratificado hoje de poder estar falando sobre isso, de vocês poderem estar fazendo essa parceria, porque são muitas poucas pessoas que sabem a dificuldade que o peixe tem, o trabalho que a gente tem para poder limpar o peixe, fazer a qualidade dele chegar muito bem na mão do restaurante, com perfeição. Então eu acho que isso é muito legal. E eu até ficaria até muito mais gratificado se tivesse uma oportunidade de alguns de vocês, até 1h ir lá, para vocês verem como que é o trabalho da gente. Que a gente começa 1h da manhã, limpar, cuidado, gelar, guardar, o preparo que a gente tem para poder sair, chegar na mão do restaurante, para eles saberem entender porque que às vezes eles falam, puxa, mas o peixe é caro. Não é que o peixe é caro, é que a gente tem uma logística em cima disso daí, a gente faz muita cobrança, para quê? Para não ter um retorno desagradável depois no final da tarde. Então a gente trabalha muito em função de manter a qualidade dos produtos. Mas eu fico muito grato e muito obrigado por todos vocês, de ter tido o convite de vocês. Obrigado. Bom, como vocês foram sintéticos aí na fala, eu acho que eu posso fazer algumas questões para vocês dois antes de seguir. Eu consigo perceber, por exemplo, num mercado, numa feira como o do Pacaembu e tal, vira e mexe tem lá lagosta com ovas, camarão com ovas, não é? Esses animais têm defeso, não é? E, apesar disso, vão ao mercado com ovas, né? Eu pergunto, isso é um descuido, é uma coisa intencional, é por causa do alto valor dessa mercadoria? O que acontece? Ou eu estou errado? É assim mesmo? Não, veja bem, defeso existe. Então, quando é proibido pescar, por exemplo, sardinha trabalha 6 meses para 6 meses, entendeu? Então o defeso existe, entendeu? A partir de quando acaba o defeso, entendeu? Aí o pessoal, como se diz, não estão desesperados querendo matar, por exemplo, uma lagosta, entendeu?
Então aí eles pegam e retiram do mar porque foi liberado. Eles já ficaram aí praticamente 4 meses sem pescar, 5 meses, a lagosta, no seu período certo da lagosta. Então, quando eles vão pescar lá, entendeu? Eles pegam e, na gaiola, e ela entra na gaiola, que a lagosta é pescada na gaiola, certo? Ela entra na gaiola e eles puxam para cima, entendeu? Então aí eles já não como se diz, se está ovado ou não, entendeu? Aí eles traz tudo, certo? Porque o defesa ele já cumpriu. Esse é o sistema de trabalho. Mas, só complementando, o pescador não consegue direcionar a pesca, não. Vou usar uma artimanha para pegar o animal com as obras. É ocasional. Devolver ao mar, né? É difícil avaliar isso? Não, é difícil, isso não tem como, né? Porque é colocado uma isca, entendeu? Na gaiola e desce no fundo do mar, entendeu? E elas pegam e entram, entendeu? Mas daí é o que eu falo, entendeu? O certo seria ele devolver ao mar, entendeu? Mas como está liberada a pesca, ele pega e traz tudo, entendeu? É igual agora a nova lei aí que tem com peixe proibido, por exemplo, um agulhão que você vai conhecer se você começar a mexer com pescados, entendeu? Chama o mar, entendeu? Então, a lei agora é bem clara. Essa é uma lei certa, entendeu? Se é proibido, entendeu? Se é proibido, não pode trazer. Agora, pescou, é igual o long line. Vamos supor o long line nosso. A gente só fez long line, é tipo um varal. Um varal, são 98 quilômetros, a gente solta. Você tem uma ideia, um anzol do outro é mais ou menos aí a faixa de 300 metros, mais ou menos. Então a gente põe um anzol aqui e outro aqui. Então tá, a gente solta esse long line, que é 98 km. Quando começa a puxar, aí por exemplo vem esse agulhão, que é um agulhão branco, que é proibido a pesca. Quando ele chega a puxar, ele já morreu. Tá entendendo? Porque a gente demora para puxar ele. Para soltar o long line dura em torno de 6 horas a 8 horas, só para soltar. Para puxar, dura em torno de 14 horas mais ou menos. Certo? Então quando o peixe chega morto, o que acontece? Ele é jogado no rio, entendeu? Voltado para o mar de volta, entendeu? Jogado fora, entendeu? Porque não pode trazer para a terra. Então, essa é uma lei até boa, entendeu? Mas, por enquanto, na lagosta não tem isso ainda. Por enquanto, não tem ainda. Então, liberou a pesca, ele pega e traz, entendeu? Quer falar alguma coisa? Queria passar a palavra agora à Marina, do Slowfish. Bom dia. Eu vim junto com a Adriana aqui, que vai falar depois um pouco mais da questão da campanha, né, que a gente tá desenvolvendo aqui do Slowfish. E eu sou bióloga, eu fiz pesquisa com sistemas alimentares em comunidades litorâneas, né? E então assim, eu vim dar um pouco mais o enfoque da questão do peixe, alinhado aos princípios que a gente trabalha na campanha. Então eu vou começar falando um pouco do peixe, aí o que depois ficar de dúvida da campanha, uma coisa institucional, a Adriana explica. Então primeiro eu queria agradecer o convite e parabenizar a todos que estão aqui, porque eu acho que a cadeia da pesca é uma coisa super complexa, super dinâmica, e primeiro porque, né, por conta da pesca mesmo, e depois por esse olhar de estar trabalhando com a cadeia, que em geral a gente vê as coisas muito fragmentadas, e é um grande avanço isso, trabalhar com a cadeia inteira, porque senão a gente se preocupa muito com a questão da sustentabilidade, e se a gente não pensar no sistema como um todo, que é esse olhar para a cadeia, a gente não vai, né, chegar, olhar só para o mercado, ou só para o produtor, ou só para quem consome, a gente não vai ter esse resultado que a gente, né, espera de sustentabilidade, que no Slow Fish, no Slow Food a gente fala que a gente defende, né, a alimentação que é boa, limpa e justa. Então a gente, dentro desse bom, limpo e justo, a gente pressupõe uma preocupação ambiental e uma preocupação social, né? A gente a gente agrega um valor, não necessariamente comercial, muito à pesca artesanal por conta da questão cultural e social, né? A gente aprecia muito, e essa preocupação ambiental e
e social, acaba que na pesca se traduz numa certa dicotomia aparente entre a pesca artesanal e a pesca industrial. Só que na realidade isso não é uma coisa tão clara assim, né? Para cá, embora tenha uma lei que defina, né, a pesca artesanal o que define no Brasil é o tamanho do barco, mas na prática é um gradiente com diversas variáveis que não é só o tamanho do barco que importa, né, na questão, no contexto total do que a gente considera uma pesca artesanal e uma pesca industrial, né? E se eu não me engano, eu acho que talvez o pessoal da pesca saiba falar, eu acho que é 14 metros ou 14 pés o barco, né? 14,99, acho que depois dos 15 não pode. É em metros ou em pés? Em metros, né? Enfim, eu acho que essa dicotomia, ela não é muito clara, e isso torna um pouco mais difícil ainda para quem está buscando, né, adentrar nessa cadeia, de repente comprar um pescado e falar que você tem essa preocupação, que você está cumprindo requisitos e critérios, né, que sejam ecologicamente corretos e socialmente justos. De uma forma assim, meio generalizada, a pesca artesanal ela ocorre em sistemas mais familiares, menores, em menor escala, enquanto, né, a pesca industrial é uma produção em larga escala, venda em larga escala, então, né, que o pessoal que está no CEAGESP, que vende, atravessa estados para vender, e enquanto a pesca artesanal você encontra mais nas próprias localidades onde o pescado ele é desembarcado, né? E eu moro em Cananéia, né, que é no litoral sul de São Paulo, que é um lugar onde a pesca é uma atividade super importante para as famílias e para as comunidades que vivem lá. E então, assim, um pouco do que eu falo assim é do conhecimento da cadeia também como consumidora, de que eu vou lá na peixaria e assim, essa compra direta, assim, que isso possibilita, né, da pesca artesanal, você tem uma amplitude de espécies, né, de outras variedades, que eu não sei exatamente como que funciona, né, de repente que eles podem até explicar essa questão da sazonalidade, do incentivo à diversidade de peixes. E aí, assim, o que eu queria trazer é que dentro desse gradiente que eu estou falando, entre dessas variáveis todas, você tem não só o tamanho do barco, que é o que a gente que é colocado dentro da lei, né, como o que diferencia, mas assim, o tipo de pesca, a arte de pesca, então, que eles falaram, tem arrasto, tem pesca de emalhe, aí na artesanal você tem o cerco, isso influencia, assim, não só nos parâmetros ambientais, mas na qualidade também, né, do peixe. Então, eu vou dar um exemplo aqui, a tainha, por exemplo, se você tem uma tainha que é pescada num cerco fixo, né, que a gente tem bastante lá no litoral sul, ela fica viva dentro do cerco durante uns dias, o pescador vai lá, passa a rede dentro do cerco, sei lá, a cada 2 dias, às vezes a cada 3 dias. Então ela fica viva lá e ela fica gastando energia. Então ela é uma tainha mais magra, mas ela é muito fresca, porque o pescador tira ela viva da rede. Ela chega na peixaria praticamente viva. Ao contrário, se você tem uma tainha que é pega na rede de emalhe, ela tá mais gorda. Mas assim, do tempo que ela morre, do tempo que ela é pescada na rede até chegar na peixaria, no consumidor, ela já não é tão fresca. Então, o tipo de pesca, a arte de pesca influencia, né, na qualidade, e eu acho que é de interesse também para o consumidor, para quem vai cozinhar, para quem vai vender. Às vezes até assim, lá o pessoal usa muito, que é uma coisa tradicional, a salga, né? Eles preferem até mais gordas, as tainhas mais gordas para fazer a salga. Então, quem trabalha com restaurante deve, sei lá, ter preferências do tipo, um peixe mais gordura, com menos gordura. Então, isso você tem que prestar atenção também na qual é a arte de pesca que vai trazer. As espécies, né? Tem um monte de espécies que estão ameaçadas, outras espécies, a espécie no estado de São Paulo, acho que
uma maneira geral no mundo, tem se aumentado, né, o esforço de pesca, mas a pesca está em declínio. A gente teve um boom de pesca nos anos 80, fim dos anos 70 para os anos 80, e hoje em dia assim, a quantidade de pescado é menor e o esforço de pesca, o que se gasta, o que se investe, né, como ele falou, que é muito dinheiro investido, é cada vez maior, porque você tem que, né, conseguir melhores equipamentos, ir para áreas mais distantes. Eu acho que as meninas que vão do guia depois, de repente, falam das espécies também. Então, priorizar espécies que não estão ameaçadas e espécies que, às vezes, não se dão um valor comercial, mas que têm um valor cultural, valor social e também, né, a questão gastronômica. Além disso, tem o respeito, né, às áreas de pesca. Então, independente de se é artesanal, uma pesca artesanal ou industrial, o pescador tem uma lei específica para o barco dele, para a licença que ele tem, e ele tem que respeitar as áreas. Tem áreas de unidade de conservação marinhas, tem um limite, né, a partir da costa, de qual cada barco pode pescar ou não. O respeito ao defeso, aí até ao que vocês trouxeram, né, do defeso, eu queria complementar que o defeso é uma lei e ele é definido, ele não muda de ano a ano, mas a pesca ela muda conforme os fatores climáticos, às vezes demora mais para esquentar, demora mais para esfriar, então às vezes o peixe que, mesmo estando dentro do defeso, respeitando os ciclos naturais de reprodução, eles não respeitam ao defeso, eles respeitam os fatores climáticos e bióticos. Então, o defeso é uma maneira que a gente tem de tentar fazer a coisa ficar um pouco mais ambientalmente correta, né? Mas assim, isso não é uma coisa, a pesca, como eu falei, a pesca é super complexa e não é nada exata. Aí também a questão da conservação da qualidade na cadeia, de quantos elos você tem na cadeia. Então você está querendo, né, um peixe fresco, uma coisa de qualidade, quanto mais elos você diminui, você tem uma conservação, né, mais bacana das qualidades do peixe, além de outros indicadores, tanto de sustentabilidade ambiental, quanto a questão social, que eu acho que, assim, a gente tem os guias, né, que ajudam a conhecer um pouco espécies de peixes, que ajudam bastante, mas eles não dão conta de todas essas variáveis que a gente tem. E então, o que eu acho que é o ideal é que cada um que trabalhe nessa cadeia, de fato, conheça todos os elos, tanto acima quanto abaixo, assim, não que seja uma coisa hierárquica, né? Mas da produção para o consumo, que todos se conheçam e que o consumidor, a gente trabalha muito esse conceito, né, no Slow Food, que é a questão da coprodução. Quando você consome um produto, você está fomentando que aquela produção exista. Então, o ideal é que se consuma e que se apoie uma cadeia de forma consciente. Assim, você está comprando esse produto, você sabe o que você está fomentando, você sabe o que está... quem está produzindo, quais são as condições sociais e culturais. Se você quiser valorizar uma questão cultural de uma comunidade pesqueira tradicional, você pode fomentar aquele tipo de pesca, uma pesca que seja tanto artesanal quanto industrial. E eu acho que é isso, assim, eu acho que também em vista desse declínio da pesca, a gente tem que pensar, né, em alternativas para esse sistema pesqueiro. Tem a questão um pouco da aquicultura, que também tem muitas ressalvas, mas de maneira geral é isso. Eu acho que o importante é você conhecer a cadeia e fazer essa escolha de uma forma consciente. Eu trouxe aqui uma tabelinha que depois eu vou distribuir para vocês, com alguns peixes que não tem um rigor super científico, mas é um pouco do meu conhecimento como consumidora, um pouco de uso de guia de espécies de peixes marinhos, e só que traz algumas alternativas de peixes ao que é muito convencional. Vai falar sobre isso? Tem alguma maneira de pessoas normais ou cozinheiros ficarem sabendo que espécies estão no defeso ou não, entendeu? Tem. Tipo um portal do governo? Tem. O Ministério da Pesca divulga tem todas as portarias, todos os períodos de defesa, tem tamanho mínimo,
É bem fácil se achar isso na internet, né? Depois a Adri vai mostrar também no site da campanha do Slowfish, já tem os links para esses sites. Eu tenho aqui uma cartilhinha de do pescador artesanal que foi feita em Cananéia também. Então, assim, o Instituto de Pesca de São Paulo também divulga muita informação, também sobre tamanho mínimo, época de defeso. É bem acessível. Obrigado, Marina. Agora eu queria passar a palavra para a Cíntia, da Unimonte. Então, o projeto Pescador Amigo é um projeto que foi aprovado recentemente. Ele também tem uma ONG, o projeto Biopesca, lá da Praia Grande, que iniciou atividades em 98. Pode passar, André. O foco do projeto Biopesca é a pesca artesanal na Praia Grande, tá? Então esse daí é o pescador com quem a gente trabalha, não é o pescador de mar de mar profundo ou de oceano aberto, pescador costeiro que trabalha ali, descarrega ali na praia, próximo. Mas a preocupação principal do Biopesca é a captura acidental, o chamado bycatch, né? Além do peixe que é comercializado, muitas das artes de pesca que a gente chama de não seletivas trazem e matam animais que não são alvo da pesca. Esse é o objetivo do Biopesca, fazer o levantamento de qual é a taxa de mortalidade desses animais. Então a gente trabalha com golfinhos, aves e tartarugas marinhas que são bastante ameaçadas pela pesca comercial. Então é só para chamar a atenção, acho que pouca gente sabe disso, mas existe um golfinho bastante tímido no litoral paulista, e pouco conhecido, que é a pontopora, um golfinho pequeno, de 1,60 m no máximo, que é bastante ameaçada. Na história do Biopesca já foram quase 140 golfinhos mortos em redes de pesca, só na Praia Grande. Pode passar. Essa aí é a pontopora, é a Toninha, ela está na lista do IBAMA de ameaçada de extinção desde 2003. Tá? É um golfinho que é comum lá, até no estuário em Santos, quem já passou por lá, até na área do largo lá do Canel, existia uma população de pontopora recentemente que foi extinta ali na região próxima. Então, existem outros projetos que o Biopesca desenvolve, isso na Praia Grande, trabalha diretamente nas peixarias, mercado de peixe, boutique de peixes lá na Praia Grande. Próximo. Está desenvolvendo uma pesquisa em parceria com a FURB, a Fundação Universidade do Rio Grande, e o Aquário da Nova Inglaterra, testando uma rede que no seu fio tem uma composição metálica, que é o bário, para ver se ela é mais reflexiva aos golfinhos. Os golfinhos perceberem a presença da rede, os peixes não, mas sim os golfinhos, os mamíferos que têm aquele sistema de ecolocação. Então a gente está testando se essas redes têm uma captura acidental menor do que as redes comuns. E a Unimonte, então o Centro Universitário Montserrat, que é onde eu atuo profissionalmente, tem o curso de oceanografia há 12 anos, e a gente está tentando estabelecer, junto com essa ONG, o Biopesca, então, o projeto Pescador Amigo e alguns subprojetos de interesse, então, para a cadeia do pescado, diretamente. Próximo. Então, olha, o Pescador Amigo, ele foi submetido a um edital público do programa Petrobras Ambiental em 2012. Eram 738 projetos inscritos, foram 46 projetos aprovados. Então, o Pescador Amigo tem aí um horizonte de 2 anos para atuar com apoio, então, da Petrobras. Então, a gente vai trabalhar no litoral do estado de São Paulo, especificamente lá no litoral centro, onde a gente está, Santos principalmente. Além da questão do guia, que eu vou me focar mais adiante, a gente vai trabalhar com educação ambiental, com um trabalho de conscientização e de formação dos pescadores artesanais. Então, a gente tem o monitoramento da captura acidental, então é o prosseguimento daquele trabalho que o Biopesca fazia voluntariamente já há bastante tempo. Mas agora vai ampliar, trabalhando junto com o Instituto de Pesca. A Marina falou do Instituto de Pesca do Estado de São Paulo. Eu sugeriria que numa próxima oportunidade vocês trouxessem um representante para falar um pouco do trabalho que é realizado pelo Instituto de Pesca. O Instituto de Pesca é um órgão governamental ligado à Secretaria de Agricultura do Estado e atua em todo o litoral paulista. Ele tem a responsabilidade de fazer todo o acompanhamento, monitoramento da captura na costa do estado de São Paulo.
a gente tem o privilégio de estar num estado rico que faz esse acompanhamento desde a década de 50. Então, tem dados históricos de captura no estado de São Paulo. E eles mantêm monitores de ponta a ponta do estado, acompanhando cada ponto de desembarque pesqueiro, fazendo uma entrevista com os mestres. Eles fazem uma entrevista a cada desembarque, o mestre aponta quais são as espécies capturadas e qual a estimativa em peso das espécies que ele está trazendo. Esses dados estão disponíveis para qualquer cidadão fazer uma busca no site do Instituto de Pesca. Então, vocês podem entrar lá e saber quais são as espécies mais capturadas, em que época do ano, em que porto de desembarque. Eu trouxe só alguns dados dos últimos 3 anos, só para mostrar para vocês um pouquinho. Então, ó, esses daí são os dados compilados para os 3 anos, né, fechados. A gente não tem estatística de 2013 fechada ainda, mas de 2010 e 2012. Essas são, então, as 10 categorias de pescado com maior volume desembarcado no estado de São Paulo. Vê lá que a sardinha verdadeira, a pesca industrial, né, dominada pela pesca industrial, tem um desembarque da ordem de 15 mil toneladas nesses 3 anos. Então, 5 mil toneladas por ano. Segue o camarão e as espécies. O problema que a gente tem em grande é a tal da mistura, né? As várias artes de pesca, algumas são seletivas, trazem os peixes que têm interesse comercial. Uma parte da pescaria ela é eliminada, ela é jogada fora. Isso acontece muito na pesca de arrasto, é o tal do bycatch. Mas tem os peixes de menor tamanho, de menor valor comercial, que são vendidos como mistura. São várias espécies que depende da arte de pesca, depende da época do ano, predomina uma ou outra espécie de peixe. Não há uma estatística que possa dizer quais são essas espécies, em que quantidade elas estão distribuídas, né? Mas elas têm um peso bastante grande no desembarque no estado de São Paulo. E aí, só para ter uma ideia como varia, a gente tem um desembarque no litoral norte, litoral centro e litoral sul. O litoral centro, por conta dos embarques de Santos e Guarujá, é dominado pela pesca industrial. E a gente tem um panorama melhor do que é desembarcado artesanalmente, vendo as estatísticas de litoral norte. A litoral centro sem Santos e Guarujá, né, tentando tirar a interferência da pesca industrial. E aí o litoral sul, então Ilha Comprida, Iguape e Cananéia, para mostrar como muda ali a tainha que a Marina acabou de falar. Então, aquele monitoramento vai ser acompanhado pela equipe do pescador amigo também para monitorar a captura acidental. Tem a parte de pesquisa mesmo, pesquisa pura, que é o monitoramento das espécies capturadas, são veterinárias que vão fazer o acompanhamento, vão coletar sangue, fezes, parasitas intestinais desses animais para fazer uma análise mais científica desses animais. Então, as tartarugas vão ser marcadas, aquelas que vierem vivas na pesca, então vão ser devolvidas e devidamente marcadas com as técnicas do Projeto Tamar. E aqueles animais que vierem mortos vão ser todos analisados também em laboratório. Tem a parte de educação ambiental, que vai ser feita nas escolas, nas comunidades pesqueiras. Então, a gente tem uma caravana, a gente tem um furgão montado com uma sala de aula móvel, alguns painéis sobre a pesca e uma cartilha que vai ser distribuída ao longo de todo o litoral paulista. Aí está o furgão. Essa é a área de abrangência, então, a gente pretende visitar em 2 anos 20 comunidades pesqueiras, permanecendo 2 dias em cada uma delas, fazendo todo esse projeto de capacitação. Tanto assistência ao pescador, como a gente está no centro universitário, a gente quer agregar algumas outras questões de saúde. Provavelmente vai nos acompanhar uma equipe de enfermagem. E aí a educação ambiental nas escolas, aí vai ser lá em Santos mesmo, focada nas escolas da rede municipal de Santos. E aí o que tem interesse mais direto em relação à cadeia do pescado, que é o guia de consumo responsável. Na verdade, acho que eu fui convidada para estar aqui hoje para falar especificamente disso. Em 2009, nós pegamos uma ideia bastante difundida no exterior, que são os guias de consumo. Então, a nossa dificuldade é levar ao consumidor esses conhecimentos da academia. Então, baseado naquilo que a gente tinha de exemplo nos Estados Unidos e na Europa, nós fizemos em 2009 o Guia de Consumo Responsável de Pescado Unimonte.
conta de toda essa necessidade que a gente tinha, eu atuo há 14 anos no curso de oceanografia, da necessidade de chamar a atenção para os estados dos estoques pesqueiros. Aqui eu só vou dar um passant como professora, não podia deixar de dar um fundamento teórico aqui, né? Deixa eu voltar um pouquinho, Adriana. Então, a gente tem uma cadeia trófica, então, cada um se alimentando do próximo ali degrau, do lado esquerdo, mas o oceano em si é uma grande teia, né? Não é uma coisa simplificada, não é só uma escada com degraus. São várias questões intrincadas, uma espécie se relaciona com muitas outras no ambiente, não com uma única espécie. E a gente tem essa questão dos predadores de topo lá em cima, os tubarões, as orcas e o ser humano, né? E a cadeia que dá suporte a tudo isso está aqui na base, que é o fitoplâncton, que são as algas microscópicas. E aí, só para vocês terem uma noção, a cada degrau que a gente sobe na cadeia alimentar, a gente perde energia. Então, esse aqui é uma figura de livro típica. Para a gente gerar 1 quilo de atum, 1 quilo de carne de atum, que é um predador de topo, um carnívoro, a gente precisa de 10.000 quilos de fitoplâncton, algas unicelulares que estão distribuídas no mar. Então, para gerar em 1 quilo de atum, a gente precisa de 10.000 quilos de fitoplâncton produzido no oceano. Próximo. E aí a situação da avaliação dos estoques, que a Marina apresentou um pouquinho para vocês. Esse aqui é um gráfico no tempo, da esquerda para a direita, aumenta o esforço de pesca. Então, aumenta o número de barcos, o número de anzóis, o número de pescadores. E aqui na esquerda, o que acontece com a captura. Então, eu tenho um estoque pesqueiro que nunca foi aproveitado, ele está aqui no 0. Eu entro com o meu primeiro barco de pesca, minha captura vai aumentar exponencialmente, até que eu atinja um máximo sustentável. Não há como, a gente está falando de um recurso natural esgotável, não há como eu aumentar infinitamente o esforço de pesca e esperar que a captura aumente da mesma forma. Vai chegar num patamar que, se eu ultrapassar o patamar do máximo sustentável, eu vou colapsar essa pescaria. E é o que a gente tem de exemplo, infelizmente, né? Esse aqui é o estado do bacalhau do Mar do Norte, né? A pescaria de bacalhau do Mar do Norte, ela é acompanhada desde 1850, tem dados de desembarque. Chegou na década de 60, 70 a desembarcar 800.000 toneladas de bacalhau. E aí o que aconteceu? Quase chegou à extinção, né? Hoje, os estoques ali, depois dos anos 2000, começaram rapidamente a se recuperar. Mas hoje a gente está falando do bacalhau, a gente está falando de uma espécie ameaçada de extinção. Né? A gente está falando de uma espécie que não tem mais suporte. Então, isso daqui também para vocês terem uma noção de todos os estoques mundiais, né, o que aconteceu com eles ao longo do tempo. Nos anos 2000, a gente já não tem mais nenhum estoque de peixe que seja considerado virgem, não seja explorado nos oceanos. E 32% dos estoques explorados no mundo já estavam em estado de sobrepesca, no início dos anos 2000. E isso não incide somente nas espécies que estão sendo capturadas, né? A gente tem uma cascata de efeitos que atinge o ecossistema, a gente destrói o ecossistema, as redes de arrasto de fundo que capturam camarão, por exemplo, elas trazem de 80% a 90% em peso de rejeito. Tira 10% em peso de camarão, o resto joga morto de volta ao mar. Né? Espécies de outras categorias que não pescado, estrela do mar, ouriço, etc., que são devolvidos mortos para o mar. E a gente também está destruindo o próprio ambiente. E tem uma teoria bastante divulgada, bastante difundida entre os pesquisadores, que a gente começa a pescar lá no topo da cadeia. Então, se a gente esgotar lá em cima, começar a esgotar o atum e os cações, por exemplo, a gente tende agora a ir descendo na escala trófica. Diz um pesquisador canadense que um dia a gente vai acabar comendo lá na base da cadeia trófica. Alguém sabe o que é isso aí? Não. Água viva e pepino do mar. Então, são animais que comem fitoplâncton e o outro que come detrito no fundo do mar. Quer dizer, a gente está descendo a cadeia trófica e diz esse pesquisador que a gente vai
Se a gente não tomar uma atitude de reverter esse quadro, a gente vai acabar tendo que se conformar em se alimentar daquilo que está disponível, que vão ser os animais da base da cadeia alimentar. E nesse contexto existem algumas ações importantes. Uma delas é a questão da certificação. Aí eu trouxe uma imagem que é só a profusão de certificações que existem hoje, os eco-labeling, os selos verdes que existem no mundo todo. Existem alguns voltados à pesca, efetivamente. A MSC é a certificadora internacional que trabalha com pescados, que é a mais bem ranqueada, digamos assim, que tem uma melhor imagem no mercado consumidor. A MSC está no Brasil já há algum tempo, tentando certificar algumas pescarias. Tá? Existe um acordo firmado com o governo do Rio de Janeiro para a Copa, a Olimpíada, não sei direito, para a Olimpíada, de que só pescados certificados serão comercializados no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nessa época. A Friends of the Sea, a terceira lá também, Amigos do Mar, também está tentando se estabelecer aqui no Brasil, todas elas com bastante dificuldade. E uma outra alternativa é a gente trabalhar lá nessa cadeia, trabalhar diretamente com o consumidor. Conscientizar o consumidor de quais são as espécies que estariam em risco, que estariam ameaçadas, e que o consumidor final não deveria comprar na peixaria, não deveria usar nas suas receitas, não deveria utilizar efetivamente. O melhor exemplo que a gente tem mundial é um programa desenvolvido pelo Aquário de Monterey Bay, na Califórnia, o Seafood Watch. Eles publicam 7 guias diferentes, incluindo um guia para sushi e sashimi, 2 vezes ao ano, classificando as espécies, então, como melhor escolha, boa alternativa e evite. Né? Então, com base nesse tipo de produto, a gente desenvolveu o guia para o estado de São Paulo. Esse é o guia de 2009, então a gente estabeleceu 4 categorias. Então tá lá, não obrigado são aquelas espécies que são absolutamente proibidas. O mero, por exemplo, ninguém vai, em sã consciência, comprar um mero, o pescador não vai trazer um mero também para ser comercializado, ele corre risco de ser preso por crime ambiental. Então, para chamar a atenção do público, algumas espécies que, segundo a legislação, a pesca está proibida, está lá no não obrigado. O evite são aquelas espécies que constam nas listas internacionais, nas portarias normativas do IBAMA, como ameaçadas de extinção. A gente tem aqui coma com moderação, a gente tem um vazio de dados em algumas espécies, a gente não conhece qual é o estado, então existe um princípio, que é o princípio da precaução. Se a gente não sabe, melhor proteger. Se a gente não conhece efetivamente o estado daqueles estoques, a melhor alternativa é proteger esses estoques. Então, a gente sugere coma com moderação. E ali tem, para vocês verem, a maior categoria é o bom apetite. Só que ali tem muitas espécies que não são tradicionalmente comercializadas. Né? Pode falar qual é a questão do não obrigado? Não dá para... Raia-viola, cação-anjo, o mero, acho que tem algum tubarão ali, algumas... o que não é de aquicultura, por exemplo, mexilhão, osso, que não for oriundo de aquicultura. E o defeso, claro, tem sempre a questão do defeso. E a gente, em 2009, foi uma iniciativa bem caseira, bem regional, e a gente não esperava a repercussão que houve. Né? A gente acabou parando na mídia nacional, o jornal O Globo reproduziu algumas indicações nossas. Ali, ó, o não obrigado. Então, aqui dá para ler, ó, badejo tigre, cação-anjo, o mero e a raia-viola, protegidos pela legislação. Próximo. Então, a gente foi parar na revista Viver Bem, na Folha Equilíbrio, na imprensa local. Pronto. E fomos reproduzidos, então, no manual de etiqueta da Abril, né, o Planeta Sustentável. Ele reproduziu, com base nas espécies que nós indicávamos, ele fez esse infográfico com essa rodinha aí, mostrando, então, as espécies que deveriam, e reproduziu nesse manual. Próximo. Esse manual foi encartado nas principais revistas da editora Abril, e alcançou, então, 2,8 milhões de exemplares. Próximo. E agora ele está disponível, para um aplicativo também. Próximo. Então, a gente foi parar na revista Viver Bem, na Folha Equilíbrio, na
Então, o nosso objetivo agora, através dessa parceria, na verdade, desse financiamento da Petrobras, é atualizar o guia, porque ele foi feito com base nas listas disponíveis lá em 2009, o status de algumas espécies foi alterado, algumas entraram, algumas saíram da lista de ameaçados, e a gente tem que produzir um novo guia. Então, a gente está tentando estabelecer agora uma parceria com o Aquário de Monterey e o Seafood Watch, para a gente atualizar esse guia. Então, nós já consultamos as listas, revisamos a nossa lista de espécies. Vamos agora tentar fazer um evento também, em março de 2014, reunir os especialistas da área de dinâmica pesqueira para consultá-los sobre a validade das espécies que a gente está indicando como para consumo. E a metodologia deles, que é bastante complexa, a gente deve trazer um especialista então da Califórnia para discutir conosco a metodologia da entrada, a categorização dessas espécies no guia. E, por fim, o desenvolvimento de um aplicativo, né, para dispositivo móvel, e que aumenta nosso alcance, porque lá a gente pode pôr foto das espécies, pode pôr algumas informações sobre o ciclo de vida, pode chamar atenção em relação às datas de defesa. E o que é interessante também, esse aqui que está como modelo é o de Monterey Bay, ele tem uma parte associada que é um mapa interativo dos locais onde as espécies recomendadas pelo próprio guia são servidas, são vendidas, são comercializadas. Então, o consumidor final tem como validar os dados do guia através desse aplicativo e eles, a partir do momento que um consumidor indica um restaurante, uma peixaria, ela entra no roteiro que fica disponível para os usuários desse aplicativo. Essa é a nossa intenção para 2015. E para isso que a gente precisaria muito da parceria com vocês e desse contato inicial. Mas antes de dar prosseguimento, eu acho que gostaria de ter uma explicação um pouco melhor sobre duas categorias aí utilizadas, que é a mistura e o rejeito. Evidentemente não são coisas desprovidas de valor nutricional e nem mesmo culinário ou gastronômico. Só para... O Ainer pode até me ajudar nisso. O Atala, por exemplo, fez um tempo aí um cardápio com peixes do lixo do Ceasa, ele dizia, né? Ou caramujos e tal, que não tinham valor comercial, né? Escama de peixe. Escama de peixe, né? Então, a minha pergunta é sobre o uso, o processamento, a destinação dessa mistura e desses rejeitos. Eu acho que você, o Truvão e o Ainer podem ajudar a esclarecer isso. O Alex ele procurou aproveitar bastante os resíduos dos peixes que até hoje muitos restaurantes usam, que é até, por exemplo, as carcaças dos peixes hoje, que é até um resíduo jogado, e hoje todos os restaurantes pedem, que é a carcaça, as cabeças dos peixes que eles usam para fazer caldo. E o próprio Alex mesmo até chegou a fazer até lá no paladar sobre a trilha, que é um peixe muito sensível, que a gente até procurou arrumar para ele, que é um peixe que quase ninguém conhece hoje por ser um peixe muito delicado e é pescado junto com o camarão rosa. Então ele procura elaborar bastante, mostrar que tem muitas coisas que podem ser aproveitadas. E a própria escama do peixe que você tem até como ressecar ela e usar até como tempero, para poder agregar junto, até a própria casca do camarão que é jogado fora, a cabeça do camarão. Então todas essas coisas que são coisas que podem ser aproveitadas junto para você fazer um prato. Eu posso falar a respeito da mistura. Esse peixe que vem no arrasto, às vezes vem no arrasto, nas parelhas, né? Isso. E essa mistura é um peixe, assim, digamos assim, sem valor comercial, certo? Que a gente vende no mercado. E geralmente vende para classe média, entendeu? Classe mais baixa, entendeu? Então, é um peixe fresco, muito bom, só que não tem valor comercial. Então, é vendido diretamente para esse pessoal que a gente chama de marreteiro, né? E ele leva e vende num preço bem barato para o consumidor final, certo? Agora, a respeito
às vezes falam, reclamam dos barcos, dos arrastos que traz peixe miúdo, entendeu? Principalmente as parelhas, né? Então acho que devia fazer igual o Uruguai. O Uruguai foi simples, acabou com isso. Aumentou a vazão da rede, aumentou o buraco da rede, então não existe peixe miúdo, entendeu? Geralmente o peixe é sempre maior, porque o pequeno vai tudo embora. Só para separar as coisas, a gente tem o bycatch, né, a pesca acidental, que é aquela que não interessa e não vai para o mercado. Então ninguém vai levar o golfinho para ser vendido na peixaria, esse tartaruga e etc. São rejeitados no próprio mar. Então a gente também tem outros grupos de animais marinhos, que não são esses que a gente chama de fauna carismática, que não chama a atenção das pessoas. Então estrela do mar, caranguejos sem valor comercial, eles são capturados, trazidos, mortos e jogados antes de chegar no desembarque. A mistura que está aí são peixes que chegam ao desembarque e que são comercializados de alguma forma. Como o Trovão falou, são aqueles que são vendidos misturados mesmo, e o pescador de bairro, aquele que separa alguma coisa de maior valor e vende nos bairros, aquelas isopor na esquina, que a gente sabe que tem uma qualidade bem menor. A questão do aproveitamento dessa mistura, que é uma questão que é bastante interessante de ser discutida, porque a composição da mistura muda com a época do ano e muda com o tipo de pescaria que a gente está tratando. Então, se a gente está falando do arrasco, a gente está falando da parelha, o tipo de peixe que vai vir na mistura pode predominar um ou outro, dependendo do tamanho da malha, do potencial do barco e da época do ano. A trilha é um peixe que tem sabor de camarão, né? Só que ele vem amassado. O aspecto da trilha é muito ruim. Ninguém vai comprar, em sã consciência, uma trilha toda amassada na peixaria, mas o processamento dessa carne e desse pescado tem um valor agregado muito grande. Bom, vamos então prosseguir. Eu queria deixar também registrado aqui uma questão, que a gente pode voltar a ela, que eu acho que os depoimentos aqui são muito paulistas, né? E me fica uma dúvida em relação ao próprio suprimento do mercado paulista ou carioca, né? Quais são os peixes que vêm do sul, quais são os peixes que vêm do sul da Bahia, né? E qual o peso disso? Eu acho que a gente em algum momento pode voltar a essa questão. Então, dando sequência, eu queria ouvir um pouco a Adriana e o Ricardo Torres sobre digamos assim, essas políticas de divulgação, de difusão de conhecimento a respeito da cadeia dos peixes. Depois a gente pode ouvir, eu gostaria de ouvir os próprios cozinheiros fazerem suas considerações. Né? Os cozinheiros aqui presentes, Rodrigo Oliveira, a Bela, o Ivan, o Tomás. Tá? Então, a Adriana aqui ao meu lado, eu passo lá a você. Olá, bom dia. Eu sou Adriana, sou formada em pós-graduação pela Faculdade Embi Morumbi e de Gastronomia. E lá, na Universidade Embi Morumbi, tem um centro de pesquisa em gastronomia brasileira. Foi lá que eu fiquei conhecendo o Slow Food e o Slow Fish e me associei logo de cara, porque minha tese era sobre os peixes do Espírito Santo, o uso culinário dos peixes do Espírito Santo. E eu fiquei horrorizada quando vi que o caso era seríssimo, no Espírito Santo, no Brasil e no mundo, né? E a partir de então, eu comecei a pesquisar mais a fundo, entrei no Slow Fish e junto com outras pessoas, nós trouxemos o Slow Fish, que é da Itália, né? Italiano, que faz parte do movimento Slow Food. Eu não sei se todos conhecem o Slow Food. Não está passando, né? Você podia entrar, de repente, no site do Slow Food, porque eu vou falar rapidinho do movimento, só para situar para quem não conhece o Slow Food, né? Que o movimento tem um princípio básico, que é o direito do prazer à alimentação, utilizando produtos artesanais de qualidade especial, produzidas de formas que respeitem tanto o meio ambiente quanto as pessoas responsáveis pela produção, que são os coprodutores, né? A filosofia do Slow Food nós acreditamos que todos têm o direito fundamental ao prazer de comer bem, consequentemente têm responsabilidade de defender a herança cultural, as tradições e a cultura que tornam possível esse prazer. A missão do Slow Food é
que as atividades da associação visam defender a biodiversidade, isso é fundamental, divulgar a educação do gosto e unir os coprodutores àqueles que têm produtos de excelência. E na filosofia do Slow Food, é básico o prazer de comer e comer um alimento bom, limpo e justo, que é como o movimento acredita que deve ser o alimento. Nesse sentido, o alimento deve ser bom para comer, deve ser cultivado de maneira limpa, sem prejudicar a saúde e o meio ambiente, e os produtores devem receber o que é justo pelo seu trabalho. Então, nesse sentido, com esse conceito, aporta o Slow Fish no Brasil. Foi muito difícil, né, Fabi? A Fabi é uma das integrantes do grupo, e esse grupo é totalmente voluntário, né? Então, a gente trabalha com ações individuais, mas está acontecendo bastante coisa, a gente está conseguindo produzir bastante coisa, e nosso interesse é divulgar o máximo de informação possível. E o Slow Fish, como Slow Food, a campanha Slow Fish pensa com peixe bom, peixe limpo e peixe justo, né? Então, o peixe bom é o peixe fresco, saboroso e da estação, que satisfaz os sentidos e está associado à nossa cultura e nossa identidade local. O peixe limpo, que é o peixe produzido por métodos que respeitam o meio ambiente, a saúde e a saúde humana em geral, né? sem prejudicar o meio ambiente ou qualquer ser vivo. Peixe justo são os preços acessíveis para os consumidores, que ao mesmo tempo garante condições dignas de trabalho e de vida para os produtores familiares. Isso é a base do Slow Fish, que a gente pensa bastante em estar dando suporte para esses pescadores, as comunidades de pescadores artesanais. No Centro de Pesquisa de Gastronomia Brasileira da EMI Morumbi, a gente trabalha bastante também em cima disso. O professor Maranhão, que orienta, que trabalha lá, está produzindo um livro sobre as comunidades no Brasil inteiro, muito interessante. E, ao mesmo tempo que a gente acha que tem que salvaguardar essa cultura, porque muitos já não conseguem pescar, já não conseguem produzir para sustento próprio, né, para a família, os filhos já não querem continuar fazendo isso, é uma realidade muito difícil para eles. Então, que essa cultura continue, mas continue de forma como herança cultural mesmo, como atividade turística, né, como um dado local. A gente preservar esse pedacinho assim, que é bucólico, que é interessante, que eu acho que nós achamos que tem que continuar a existir. Ao mesmo tempo, a gente acha que a pesca industrial tem seus problemas, né, mas ela tem que continuar a existir de alguma forma. A gente também quer ajudar de alguma forma nesse sentido, participando e orientando as pessoas, como tem no site, um material de apoio. No material de apoio tem o Guia de Consumo Responsável da Unimonte, que a gente acha que é muito, muito importante as pessoas terem. A gente gostaria de produzir isso o máximo possível e distribuir, né, em todos os lugares, restaurantes, supermercados, no CEAGESP. No site tem muita informação. Esse Guia de Consumo... Ao público, à medida que a gente vai fazendo as parcerias, a gente vai disponibilizando, porque é muito dispersa as informações e a gente conseguiu colocar muitas das ferramentas disponíveis aí. Tem a tabela de tamanhos mínimos, que é importantíssima. A gente não tem noção de que cada peixe tem um tamanho mínimo. Essas informações realmente são difíceis no Brasil. Eu tive buscando para fazer um trabalho no Slow Fish, que depois eu vou mostrar, e realmente é complicado. Mas a gente saber o tamanho mínimo é fundamental para a gente chegar no supermercado, como chegar no lugar e saber o que comprar. Você vê um namorado lá pequenininho, você acha que vou comprar, tá bonitinho, mas não é legal, né? Então, mesmo que esteja na época de defeso. Então, tem coisas que a gente... Então, nesse sentido, a tabela de tamanhos mínimos ajuda bastante. E tem um manual de boas práticas de alimentação, de manipulação de pesca, que foi até a Secretaria de Agricultura que fornece também no site deles.
E tem uma lista vermelha do Greenpeace que é só para ter noção do problema. Assim. E no site do Slow, que a gente conseguiu traduzir algumas coisas e outras nós estamos colocando com a problemática local do Brasil, né? E, aos poucos a gente está conseguindo compilar todas as informações e passar. Tem uma coluna do pescado artesanal, que é o que a gente coloca as atividades mais rotineiras, né? E nós fizemos esse ano um desafio Slow Fish, que foi na época da Páscoa, porque é uma época super complicada. E eu sou capixaba e lá eles comem a torta capixaba, né? E que vai todos os mariscos, um monte de frutos do mar. E eu fiquei super impressionada porque em março tem época de defesa de vários desses seres, então deveria estar comendo nessa época, né? Então a gente no desafio Slow Fish era justamente isso, era um desafio para as pessoas pegarem uma receita tradicional ou uma receita que gostasse de fazer nessa época, né, de Semana Santa, e variasse, fizesse de maneira usando os guias, usando, né, as tabelas de defeso, os tamanhos mínimos, se orientando para poder fazer um prato dentro do sustentável, com responsabilidade, né, consumo responsável. A gente recebeu algumas receitas, foi muito interessante, foram 5 receitas, foram poucas, mas já deu para ter uma base muito boa, porque uma delas foi a torta capixaba. Uma chefe daqui de São Paulo enviou. E aí o Slow Fish tem um padrão de receita que quando você antes de colocar a receita, você fala sobre os peixes. Então você coloca o tamanho mínimo, né, coloca todas as características básicas dele. Então nessas 5 receitas tem isso. A truta ali no caso tem o nome científico, o nome comum, tamanho mínimo, época da pesca, onde ele é encontrado geralmente, a distância mínima, características e tal. E aí segue a receita que a pessoa enviou. E a gente vai continuar fazendo isso outros anos e vamos continuar ao máximo dando informações para as pessoas, porque sem informação a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, né? A gente há pouco tempo teve uma reunião com o Patrick da MSC, que vai levar essa questão de certificação para o Rio de Janeiro, para os peixes, e foi uma coisa que ele falou, é muito difícil fazer, mas não é impossível. Então eu torço para que a gente consiga trabalhar com essa cadeia e no futuro fazer essa certificação. Obrigada. E Fabi, se você quiser completar rapidinho, professor. Não, nem precisa de microfone. Não sei precisa de você, por favor. Bom, oi. A gente sente que a vocação do Slow Food tem a ver com a formação, articulação de redes e também de promoção das ferramentas para consumo. A gente tem aí uma rede se formando em prol da ecogastronomia, que é um conceito que eu acho que tem que ser cada vez mais trabalhado e firmado entre nós que estamos colocando consciência ecológica no comer, nas pesquisas gastronômicas, e fazer disso um modo de empreender, um modo de vida, um modo de comer. Então, assim, esse convite para o desafio Slow Fish, até como um encaminhamento dessa reunião, pode ser já um convite, já fazemos um convite para todos os chefes daqui e todas as pessoas expandirem e realizarem esses desafios periodicamente nos seus restaurantes, nos seus empreendimentos, porque o aprendizado que se tem dessa metodologia de compre um peixe certo, escolha uma receita e compartilhe com seus amigos é muito transformadora no tema do consumo responsável de pescados. Então é isso aí a princípio que eu queria dizer e compartilhar só para fazer já o convite. Obrigado, Adriana e Fabiana. Eu gostaria de ouvir um pouco o Ricardo Torres também sobre esse lançamento dessa sua revista. Evidentemente, uma revista dedicada ao mercado final de restaurantes. Pessoal, bom dia. Eu sou o Ricardo Torres, editor da Seafood Brasil, que na verdade é uma plataforma de comunicação voltada a estimular o consumo do pescado no Brasil.
Então eu fico muito contente de ser convidado a participar de uma mesa como essa, que tem diferentes atores aqui da cadeia produtiva, pensando em como estimular o consumo, mas o consumo de maneira sustentável, do pescado no Brasil. Eu, como sou jornalista, eu prefiro ouvir mais do que falar, então eu vou falar pouco, vou ser sucinto. Vou explicar um pouco do que se trata o Seafood Brasil e trazer para vocês também uma proposta de um evento que está sendo gerido aí, está sendo tocado dentro do âmbito da Fiesp, e particularmente dentro do Sindicato das Indústrias de Pesca da Fiesp. Tem lá uma Câmara Setorial discutindo agricultura e pesca, e eles estão discutindo um evento muito interessante aí para o ano que vem. Então, antes disso, eu queria rapidamente apresentar o Seafood Brasil. Na tela aí a gente tem o site. O Seafood Brasil é, como eu disse, essa plataforma de estímulo, de fomento ao consumo de pescado no Brasil. Então nós temos o site com um público muito parecido com a revista, é um público B2B, ou seja, para quem faz negócios mesmo com a cadeia do pescado. E nós temos as redes sociais com um foco bem forte no Facebook principalmente, que aí é para o consumidor final, mostrando como se consumir o pescado, como se preparar esse pescado. A gente fala muito também do período de defeso, quais são as espécies que estão liberadas aí ao longo do ano e de que maneira você pode, como consumidor, se inserir mais na cadeia produtiva do pescado. Por que essa nossa ideia de montar uma plataforma um pouco mais abrangente, que trate também do consumidor? Porque, como foi dito aqui, esse é um setor que não se conhece muito, é um setor com elos muito desarticulados na cadeia produtiva. Então, essa nossa revista aqui, que eu trouxe alguns exemplares até, se vocês quiserem depois pegar, está ali em cima da mesa, ela é uma revista destinada a aproximar os elos da cadeia produtiva. A nossa ideia é que essa revista informe o setor a partir da produção, porque ela é uma revista que trata do peixe depois que ele saiu da água, e não tanto da produção, que é uma parte da cadeia, a partir da produção, uma parte da cadeia que realmente não se conhece muito. Então, a partir da saída do peixe da água, da pesca, ou então da despesca, no caso da agricultura, não se sabe muito o que fazer em termos de comercialização, em termos de distribuição, em termos de conservação do pescado. O food service também e o varejo em si precisam ter uma relação um pouco mais próxima com a cadeia produtiva, e a cadeia produtiva também precisa ter um pouco menos de medo de tratar com esses atores. Então, é algo que a gente sente que só se faz com informação. Então, o Seafood Brasil pretende fazer isso, é uma meta ambiciosa aí que a gente tem realmente, de aproximar esses atores, mas eventos como esse de hoje, que estão se tornando cada vez mais comuns, mostram que existe uma iniciativa, uma determinação de todo mundo envolvido na cadeia de se aproximar, de se conhecer e de produzir alguma coisa em conjunto. Porque já está muito claro quais são os benefícios de se consumir essa proteína animal, e a gente assiste a um declínio realmente da pesca industrial. Em algumas espécies, tem algumas espécies que surpreendem, por exemplo, a safra da sardinha esse ano foi surpreendente. Então, assim, mas é uma coisa que oscila muito, mas a tendência realmente é de queda. Então, a aquicultura surge nesse âmbito para oferecer uma constância maior, uma frequência maior de proteína para os pontos de venda e para o food service também. Então, é algo que precisa ser analisado. É uma cadeia produtiva que está aí se formando, se profissionalizando cada vez mais e que, infelizmente, ainda não se conhece tanto. Então, agora já partindo para a questão do evento, que eu queria trazer para vocês, é o seguinte. Todo mês de setembro existe um evento que já é organizado há alguns anos, foi criado pelo Ministério da Pesca, que é a Semana do Peixe. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma quinzena. Que é uma quinzena. Se chama Semana do Peixe, mas tem 15 dias, exatamente. E normalmente são as 2 primeiras semanas de setembro. Mas ela tem um foco muito concentrado no varejo. E segundo o que foi dito aí por pessoas do setor, tanto distribuidores quanto até produtores mesmo, processadores, essa edição foi um fiasco, a edição desse ano, a Semana do Peixe. Então é uma oportunidade, é uma data muito marcante para o consumo de pescado no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Pão de Açúcar chega a vender 30%, 40% a mais nessa semana, enquanto na Páscoa, que é a melhor semana do ano, um pouco antes da Páscoa, chega a vender o dobro. Então, vender 30%, 40% a mais é muito, para uma proteína que não se vende tanto aí no segmento de perecíveis dentro do varejo. Então, qual foi a ideia da Fiesp, dessa Câmara Setorial aí da Pesca e Aquicultura?
A ideia inicial foi, primeiro, fortalecer essa Semana do Peixe, aproveitar que já existe uma inclinação ao consumo de pescado nessa época do ano, pelo menos no varejo, para, de alguma maneira, fortalecer mais a cadeia produtiva e fazer com que essa cadeia produtiva se aproxime nessa época do ano. Então, eles chegaram a um formato de um evento um pouco mais abrangente. Esse evento tem várias pontas. Ele tem uma ponta no food service, ele tem uma ponta no varejo, tem uma ponta de capacitação da cadeia produtiva em si, para atender esses dois canais, e tem também para o consumidor final. Basicamente, depois eu posso detalhar para quem se interessar, e eu acho que aqui a gente tem muito a somar, todo mundo pode entrar realmente nessa iniciativa e tocar ela junto, que está ainda numa fase meio embrionária. Mas basicamente é o seguinte: nós temos aí essa quinzena do peixe, então assumiríamos mesmo que é uma quinzena do peixe, não uma semana do peixe, e ela incluiria o quê? Uma Fish Week, que aí seria a Restaurant Week do peixe, que pode começar menor, com poucos restaurantes, aqueles que mais se interessarem em trabalhar a proteína do pescado com qualidade e querem participar da construção dessa cadeia. Aí nós teríamos também o pescado em pauta. O pescado em pauta seria o quê? Um ciclo de palestras que já começaria a partir de fevereiro para discutir a cadeia produtiva, para que essa cadeia se prepare para atender bem o varejo e o food service. E por outra parte, envolver mais o food e o varejo para que eles conheçam mais as necessidades, as dificuldades da outra ponta da cadeia. Então, isso tudo com a chancela da Fiesp, tá? Do pessoal do Sindicato das Indústrias de Pesca. Importante também, nós temos também o apoio do Instituto de Pesca. Esse grupo de trabalho que foi formado tem o Instituto de Pesca na figura do Edson Cubo, que é o presidente do Instituto de Pesca. Temos o Roberto Imai, que é o presidente desse sindicato vinculado à Fiesp. Nós temos alguns restaurantes, tem por exemplo o senhor Koji do Rancho da Traíra, tem também alguns pesquisadores na área de gastronomia, que agora não me lembro o nome, e a gente tem também um grupo que vai fazer a operação, pelo menos até o momento foi decidido que esse grupo vai fazer a operação mesmo da semana, que é um grupo chamado Grupo 5. Posso detalhar mais cada um desses atores aí depois, se vocês quiserem. Mas então a gente teria essa ponta no food, essa ponta de capacitação na cadeia produtiva, e aí a gente teria também um congresso que seria feito aí já para os empresários mesmo do setor, para discutir de que forma eles podem, a partir do topo ali, onde eles estão posicionados, disseminar vários conceitos interessantes para a capacitação da cadeia produtiva para baixo, né, de todos os elos que vêm abaixo. E aí esse congresso envolve também um Oba-Oba, um prêmio, melhores do ano, em várias categorias, enfim. É uma coisa que a gente pretende realmente envolver todos os atores aí da cadeia produtiva. Então eu fui chamado como Seafood Brasil para participar aí como mídia oficial desse evento, a partir do ano passado, desse ano aliás, o ano acabou ainda. Foi no fim de outubro, começo de novembro, a gente começou a discutir isso com mais profundidade. E essa semana eu vou ter uma outra reunião, inclusive, então já deixo aberto aqui quem se interessar, a gente pode conversar sobre isso. Se vocês quiserem participar da reunião, a gente pode aprofundar mais as discussões lá. Então é isso, gente, eu não vou me alongar mais também. Se vocês precisarem de dados, informações aí sobre o setor, a gente, na próxima edição, fazer uma propagandazinha, na próxima edição vai ter um especial sobre estatísticas do setor. Então a gente secou aí o último boletim estatístico do Ministério da Pesca, e aí tem todos os dados de produção, de comercialização de pescado no Brasil inteiro. E o consumo realmente aumentou, está em 12%, em 12 quilos per capita, mas ainda é muito baixo. Só em Manaus eles consomem 45 quilos per capita, e no interior do estado do Amazonas 125 quilos per capita. Então a gente ainda tem muito para crescer. É isso, valeu pessoal. Bom, então agradeço a todos. Vamos imaginar que estamos terminando essa parte informativa e vamos tentar começar uma parte mais reflexiva, convocando em primeiro lugar o pessoal mais ligado diretamente aos restaurantes, a esse processo de transformação do peixe. Talvez pudéssemos começar pela Luciana, que é professora do Santos, né, de culinária caiçara, dita culinária caiçara. Então, Luciana, vamos te ouvir um pouco.
conceituando culinária caiçara, eu sempre tive curiosidade de saber o que é culinária caiçara. É a culinária que surgiu, né? Surgiu quando? Surgiu da miscigenação, né, do índio, portugueses, europeus, né, mais portugueses e negros. Então, hoje em dia, é o que a gente chama de culinária caiçara, é a culinária de São Paulo, litoral de São Paulo, litoral fluminense e Paraná. Então, eu ministro essa disciplina, acho que há 5 anos, né, e na Unimonte. O maior desafio, assim, no início, foi encontrar bibliografia e registro de receitas típicas mesmo caiçara, porque em Santos, a maioria dos restaurantes, e o que a gente tem, são receitas muito influenciadas por portugueses, espanhóis. Então, o que a gente tem agora, isso está mudando um pouco, mas é muito pouco ainda. São poucos registros assim, de receitas típicas mesmo caiçaras. Então, assim, a gente tem um livro da Cristina Morim, que me ajudou bastante, que é Café com Peixe. Então, ela entrevistou vários pescadores do litoral paulista e fluminense e fez um registro dessas receitas. E isso, assim, que me serviu, assim, de início, né, como base para eu poder aplicar isso nas aulas. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser feita, acho que até junto, né, com o guia, nossa intenção também é elaborar receitas utilizando o guia. Isso, a gente tem uma dificuldade, embora a gente esteja numa universidade, tem toda a questão burocrática da universidade, de compra, e a gente tem muita dificuldade ainda na compra dos peixes, que tem o menor risco de extinção. Inclusive, quando a gente vai no mercado do peixe, muitos peixeiros não conhecem ainda alguns peixes, então acho que isso tem que ser mais trabalhado e divulgar mais a culinária caiçara, que é muito diferente do que a gente vê assim nos restaurantes ainda. Eu acho que a gente podia ouvir um pouco a Bela e nos dizer como é trabalhar com peixe num restaurante em São Paulo, considerando as questões de suprimento, abastecimento, considerando os próprios parâmetros dos consumidores, né? Acho que você pode nos falar sobre isso. Em primeiro lugar, acho que eu queria destacar a importância de encontros como esse, que a gente tem a oportunidade de aprender com o pescador, com o distribuidor, com os estudiosos, e que a gente tem a oportunidade de se aproximar um pouco, de discutir os desafios que a gente vem enfrentando hoje. E acho que um dos temas que ainda não veio à mesa é a questão da logística. Vem colocando um pouco, acho que como o meio do caminho entre o restaurante e o trovão, como um distribuidor, mas acho que até a gente pode tentar abrir aí o diálogo para falar um pouquinho de todas as dificuldades que a gente tem do restaurante, que muitas vezes tem um cardápio e um cliente cobrando determinado tipo de peixe, e aquilo que ele falou, nem sempre o mar nos dá tudo que a gente gostaria, diferentemente de um abate de gado que você sabe que você vai conseguir tirar um filé mignon, então no peixe não, né? Você está ali efetivamente esperando o que o mar vai lhe oferecer. E do ponto de vista do restaurante, eu acho que a gente tem um desafio de mostrar para o cliente que o peixe a ser consumido é o peixe do dia, é aquele que a gente conseguiu capturar. E acho que aí o nosso desafio é começar a fazer receitas que nos permitam brincar com diferentes espécies, conseguir ter cardápios mais flexíveis, para mostrar para o cliente que não ter determinado produto num dia não é incompetência nossa do ponto de vista da aquisição,
Porque muitas vezes o cliente chega e fala, mas como você, um restaurante especializado em peixe e frutos do mar, hoje não tem atum, ou você não tem um camarão fresco, ou você não tem lagosta. E não, em alguns momentos eu não tenho. A opção é não ter. Mas é muito difícil ainda encarar o mercado dessa maneira. Acho que começam a aparecer alguns restaurantes com cardápios mais flexíveis, trabalhando em cima de sugestão do dia. No caso de um restaurante como o meu, que é um restaurante ainda dentro de um modelo mais tradicional, esse ainda é um passo que a gente precisa dar. A gente ainda tem muito a caminhar nesse sentido. E aí eu acho que é muito importante que a gente tenha uma aproximação entre pescador, distribuidor e restaurante, no sentido de efetivamente sabermos o que a gente tem disponível, porque muitas vezes, acho que aí esbarrando um pouco no que o Dória provocou lá atrás, né, a questão do peixe fresco, do peixe congelado, a gente tem produtos que chegam à nossa porta ou poderiam chegar vendidos como produtos frescos, mas que efetivamente já estão ali, já foram capturados há vários dias e que acham que a gente também quer oferecer aquele produto para o cliente. Então, eu acho que é importante que haja entre o restaurante e o distribuidor e o pescador uma aproximação para falar, não, olha, hoje o peixe que eu tenho para lhe oferecer, a gente falou que faz com os clientes dele, o peixe que eu tenho hoje, que realmente entrou bonito, fresco, é esse e não aquele. Então, eu acho que do ponto de vista do restaurante, o grande desafio é esse. E a gente ainda tem um mercado, pelo que eu percebo, muito voltado para as quantidades. Tem um restaurante de 11 mesas e hoje uma das grandes dificuldades que eu tenho para comprar peixe em determinados lugares, de determinadas pessoas, é pelo pequeno volume. Então, se for para me vender um peixe ou meio peixe, não querem vender. E eu não tenho interesse em comprar uma quantidade maior para não conseguir usar naquele dia. Então, acho que essa é uma questão para a gente tentar discutir juntos e pensar em alternativas do ponto de vista mesmo do varejo, do mercado de restaurantes, como nós, restaurantes, também podemos nos unir para conseguir viabilizar determinadas compras. Por quê? Porque é caro sair do litoral para vir trazer em São Paulo, porque não é fácil organizar a entrega de 2 quilinhos, tudo isso custa. E isso também vai para o cardápio. E a gente tem o outro lado aí da mesa, né? O jornalista que aí vai falar, poxa, mas está muito caro comer em São Paulo, e está muito caro comer em São Paulo por isso também. Então, todas essas questões têm que ser equacionadas dentro dessa nossa conversa. E muito bom, né? Espero que seja a primeira de muitas, para que a gente aí individualmente vá conseguindo encontrar alternativas. E junto com um pouquinho do conhecimento da universidade, do pescador, do distribuidor, a gente consiga trazer informação, juntar informação em sites como o do Slow, né? A gente também poder trazer coisas para Seafood, enfim, para que a gente efetivamente consiga ter mais informação à disposição do público em geral, mas também que a gente consiga abastecer melhor os nossos estabelecimentos com peixes da época, peixes frescos e que tenham sido tratados como devem desde o princípio, para que a gente tenha nossos filhos comendo as mesmas coisas que a gente está comendo hoje. E quem sabe até algumas outras, né? Obrigada. Cadê o Ivan? O Ivan, você pode nos falar um pouco dessa vivência com peixe, comparando São Paulo com restaurantes do exterior? São Sebastião. Comparar São Sebastião com São Sebastião. Né? Exatamente. Eu vou passar para vocês. Ontem eu desci até São Sebastião com o tio.
e busquei alguns peixes com um pescador, direto com o pescador, né? Eu comecei a fazer isso primeiramente quando eu cheguei no Brasil, porque eu sentia que a qualidade dos peixes no mercado, no CEAGESP, não era tão boa quanto a que eu encontrava fora do país. E nisso eu conheci o Fernando, que é aquele senhor ali, que já tem uma empresa que trabalha com isso há 4 anos. E tinha um trabalho com os pescadores de Toque-Toque, que é uma praia em São Sebastião, que, enfim, trabalha num sistema de pesca de cerco muito parecido com o que a nossa companheira aqui falou antes. E, enfim, a gente começou a tentar fazer uma relação com eles e descer várias semanas, e o Fernando pegava os peixes, botava na internet para vender, tinha uma aceitação impressionante, tipo, vendia muito bem a qualidade do peixe. Podem tocar, gente, não fica com vergonha, toca, olha, eu não sei como se chama em português, mas a sagar, a guel, a sagar, podem olhar, vocês vão ver que é bem diferente do que a gente costuma encontrar nos mercados, né? Uma das razões que a gente encontra os peixes num estado que não é ruim, mas não é o ideal nos mercados, e eu queria falar de novo sobre isso, é o que a Bela falou sobre a logística do país. Por exemplo, robalo. Robalo deve ser hoje um dos peixes mais vendidos na cidade de São Paulo. Alguém aqui sabe onde é pescado o robalo, que é vendido na cidade de São Paulo? A maioria dele, não todo. O forte é São Luís do Maranhão. Exato. Isso é, esse robalo tem que passar por um avião, chegar em São Paulo, chegar no aeroporto, passar por um caminhão, chegar no mercado, ir para a peixaria, ir da peixaria para algum restaurante ou para um consumidor final. O tempo que se perde nisso é caro, e a gente paga isso no final, quando a gente pega o peixe que passou por todo esse processo. A gente precisa pagar muitas pessoas nessa cadeia. Como a gente pode melhorar isso? Eu acho que é uma questão que a gente ainda vai ter que discutir muito, mas com certeza é usar o que tem por perto, é um caminho a se pensar e talvez a se seguir por agora, assim. Até porque a tendência é os transportes ficarem cada vez mais caros e esse preço se embutindo ao preço final do pescado, né? Nisso eu comecei a fazer uma pesquisa assim, informal, para ver de onde vinha cada peixe que a gente encontra no Ceasa, né? Então, por exemplo, peixes e outros frutos do mar, né? Os lagostins, que eu vou servir hoje, vêm do Espírito Santo. O robalo vem do Maranhão e do Rio Grande do Norte, bastante, né? A tainha, a maioria vem do Sul. A gente está consumindo esses peixes e, na verdade, em São Paulo, e a prova está aí, tem uma riqueza de pescados enormes. Na Jureia existe uma comunidade especializada na pesca de manjuba, manjubinha, né, conhecida popularmente. Em Cananéia, que ela estava falando, existem produção de ostras. Em Pissinguaba, a gente tem vieira. A gente tem mexilhão em Toque-Toque. E tem vários tipos de peixe. No inverno, esse mar é uma riqueza enorme de sororoca. E eu não vejo nenhum restaurante japonês de São Paulo servir sororoca. É engraçado que quando eu passei um tempo no Japão, eu fui num restaurante, eu comi um sushi que foi assim, pô, o que é isso, cara? Esse sushi é bom pra caramba. Eu perguntei pro cara o que era, sororoca. Então, assim, a gente ainda tem o hábito muito ruim de não olhar a sazonalidade. A sazonalidade, ela está presente também no mar. Esse trabalho que eu fiz junto com o Fernando, com os pescadores, para mim ficou muito claro isso. No inverno, dava muito sororoca. Agora o cara está pegando muito bonito, pegando pescada também. E esse contato com a natureza é muito importante, não só para quem é cozinheiro, mas eu acho que para qualquer pessoa, para a gente viver de maneira digna e respeitar o que tem de mais importante, de verdade, assim, no Brasil e tudo que é a nossa cultura. E, enfim, comparando com São Sebastião,
Acho que você, na Espanha, as pessoas podem ter a ilusão de que lá é um lugar maravilhoso para peixes e não sei o que lá. Na verdade, a Espanha e muitos países da Europa carecem dos mesmos problemas que a gente, com a exceção de que a estrutura interna deles é muito melhor, então eles conseguem uma qualidade relativamente melhor. Só que os barcos lá também passam 20 dias no mar. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a montar esse esquema, porque eu vou abrir um restaurante ano que vem. E eu pensei, pô, tem que ter o melhor peixe no meu restaurante. Depois eu percebi que não bastava eu ter o melhor peixe se minha mãe eu fosse comer no domingo à noite na casa dela, chegasse lá e fosse uma porcaria o peixe, entendeu? Então eu acho que queria agradecer o Rodrigo por ter me convidado, porque acho que isso é uma oportunidade da gente criar uma coisa coletiva e quem sabe, como a Bela falou, daqui a um tempo, não sei, nossos filhos vão poder comer mais ainda, né? Espero que sim. A gente tem vários obstáculos pela frente, mas pelo visto tem bastante gente querendo isso, né?